eu quero te lembrar de quem você nasceu para ser, e do que Deus quer fazer na sua vida, e dos planos de graça, misericórdia e prosperidade, que Deus também tem para todo crente. Diga amém. É para todo crente também. Eu creio de verdade que Deus está movendo as águas, sabe? Ele quer te fazer prosperar, quer te fazer crescer. Pastor, me explica, te explico. Jesus disse assim: não se acende uma candeia para colocar debaixo da mesa, mas coloca no lugar mais alto da casa. Para quê? Para iluminar mais gente. Deus quer te fazer crescer para iluminar mais gente. Deus quer te fazer chegar em certos lugares para você tocar mais vidas, você ser solução na vida de outras pessoas. Amós, se você está com... Pode colocar no telão, acho que para a gente adiantar um pouquinho, eu já vou ler um texto mais longo. Amós 3,7 diz assim, certamente, no telão, Amós 3,7, certamente o Senhor Deus não fará nada sem primeiro revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. Quem aqui é profeta de Deus? Deus quer revelar para você o que Ele há de fazer. Posso dar um tema para a palavra de hoje? Anota, por favor. O tema de hoje é Deus te perguntando assim: posso te contar meus sonhos? Posso te contar o que eu quero fazer na sua vida? Responde comigo: pode, Senhor. Eis-me aqui, fala porque teu servo ouve. Senhor, obrigado por essa noite. Essa é a nossa resposta à tua pergunta. E nossa resposta é: pode falar, Senhor. A gente está ouvindo, a gente está pronto para cumprir tua vontade e fazer teu querer. Quem aqui concorda com essa oração, pode dar um aplauso bem forte ao nome do Senhor Jesus. Agora sim, abre sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 6, versículo 11. Essa é a história da construção da arca. Deus contou para Noé o que ele estava para fazer. Nesse caso aqui, inclusive, era uma notícia muito ruim. Deus destruiria toda a terra, por causa da pecaminosidade da terra. O pessoal pergunta: pastor, por que Deus destruiu tudo? Deus destruiu tudo, eu expliquei isso há umas 3 semanas atrás aqui numa das pregações. Deus destruiu tudo por misericórdia. Como assim, pastor? O que vocês acham? Pensa aqui comigo. A sociedade toda corrompida, só a família de Noé que era justa. A família de Noé que ia fazer a diferença, ia mudar tudo? Ou certamente a família de Noé morreria e a maldade imperaria? A maldade imperaria. E cedo ou tarde, por causa do pecado, a humanidade se autodestruiria. Não tínhamos naquela época 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Ou seja, Deus, em sua infinita graça, é muito interessante, né? Que até na ira de Deus tem misericórdia. Porque em Deus, em sua infinita misericórdia, não permitiu que o homem, que o ser humano, estragasse tudo de uma vez por todas e acabasse com a humanidade. Deus faz o corte, é como um agricultor que poda a árvore, mas poda para ela poder crescer. E através de Noé a gente tem uma descendência melhor do que a que estava. Então a história assim, é muito complexa, né? Muito profunda. Deus fala para Noé então no versículo 11, ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver que a terra tinha se corrompido, pois toda a humanidade havia se corrompido sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. 14, você porém, eu quero que você toque o ombro de 5 pessoas perto de você e fala: você porém, fala, você porém. Que Deus está dizendo para Noé o que sua mãe sempre disse: você não é todo mundo. Deus falando: olha, eu vou destruir todo mundo, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Agora eu queria que você notasse como que Deus é detalhista. Ele falou o nome da madeira de cipreste. Divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto, um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Parece até que Deus é um arquiteto, sim ou não? Parece que ele está dando, faz assim. Versículo 17. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. Alguém recebe essa palavra, por favor? Estabelecerei com você a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Repete comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem desde já recebe essa palavra aqui?
Já estou recebendo, pastor, já estou entendendo. A primeira pergunta que eu queria fazer é assim: deixa eu te contar meus sonhos. Número 1, anota por favor. Mas você vai acreditar? Porque se tem um negócio ruim, é você contar para alguém uma coisa e a pessoa, tá. A Bíblia conta uma vez que um anjo do Senhor chegou para Sara, esposa de Abraão, e disse, você vai ter um filho. Só que Sara tinha 90. Alguém aqui tem 90? 90 não, irmão. Levantou a mão. 90. 80. Na média dos 80, ninguém? Na média dos 70. Quem está na média dos 70 lá atrás, que eu não estou vendo? É a irmã Tereza? És tu, varoa? Irmã Tereza, você me ama? É que a irmã Tereza é muito antiga na nossa igreja, muito antiga. Eu acho que eu tenho essa liberdade com ela. É a irmã Tereza que está aí ou não? É? É que eu não estou vendo. Alguém diz, obrigado. Todo mundo olha para a irmã Tereza. Pode ficar de pé, irmã Tereza. Irmã Tereza não está na casa dos 90, está na casa dos 70. Era Deus dizendo para a irmã Tereza, tu ficarás grávida. Obrigado, irmã Tereza, te amo. Diaconisa, irmã Tereza. Vamos dar um aplauso para a irmã Tereza. Muita coragem. Todo mundo riu. Até Sara riu. E ela riu tanto que ela botou o nome do filho dela de Riso. O nome Isaac significa riso. Porque ela falou, Deus, eu acho que Sara falou para Deus, Deus, a gente nem faz mais aquelas coisas. Como assim você está dizendo que... Eu acho que Deus está procurando essa noite gente que acredite no que Ele quer fazer. Parte da sua vida está estagnada, não é porque você não, porque Deus não tem, porque Deus não quis, porque que Deus, não é nem por causa da família que você nasceu, é porque você não crê no que Ele quer fazer. E às vezes você tem uma imagem muito clara de quem você foi, mas tem uma péssima imagem de quem Deus quer que você seja. Aí você tem uma clareza do seu passado. O que o profeta diz? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quer dizer, eu vou consultar os feitos que Deus já fez na minha vida e eu vou olhar para frente e dizer, Deus ainda pode fazer, Deus ainda vai fazer. Fala comigo, Deus vai fazer de novo. Vamos um pouquinho mais forte, Deus vai fazer de novo. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Deus vai fazer de novo, meu irmão. Ele vai fazer, Ele vai fazer. Deus vai fazer de novo. Por exemplo, eu pedi para os meninos da mídia colocar uma foto de quando eu era pequeno. Tem a fotinha aí? Pastor Rafael Bebê. Coloca a fotinha do pastor Rafael Bebê lá no telão. Tem uma outra foto do bebê também, né? O bebezinho. Olha lá. É ou não é a cara do Judá, gente? Aquela ali é a pastora Eliane, gente. Eu tenho clareza de onde eu saí, de onde eu vim e do plano que Deus me colocou até aqui. Aliás, eu gosto de dizer, né? Como a palavra de Deus diz, Ebenezer. De novo. Ebenezer. Até aqui, alguém pode levantar as mãos e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Só que você precisa também ter uma imagem clara de quem Deus quer que você seja. E eu coloquei para vocês a imagem que eu vou ser também. Coloca lá, filho. A minha imagem do futuro. Minha esposa glorificando ali. Dá lugar, amor. Vocês estão igual Sara. Isso aqui é meu Isaac. Quando eu mandei essa foto para os meninos da produção de manhã, eles falaram assim, pastor, você vai botar isso no telão mesmo? Eu falei, vou. Na verdade, não vou botar no telão, agora eu vou botar no espelho lá de casa, amor. Todo dia que eu estiver me arrumando, que eu trocar minha camisa, eu vou olhar. Agora, se eu fosse um pregador de autoajuda, eu ia dizer, concentra bem, pensamentos positivos, olha para aqui, coloca lá, filho. Eu ia dizer, tudo que você vê, tudo que você toca,
tudo que você... Eu ia dizer, of the king. Of the king, the power. Se eu fosse um pregador de autoajuda, eu ia te dizer, ora, porque Deus vai te dar esse corpo. É a oração que vai resolver? Não. Número 1, eu preciso acreditar. Pode tirar lá, gente. Já foi, já. Jesus. Não faz um corte, vai para o crente aranha. Lá vou eu sair no crente aranha de novo. Não aguento mais, gente. Não aguento mais. Ai, meu Deus. A verdade é, ninguém vai fazer isso por você. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que a Bíblia não diz, mas é uma inferência lógica, é que se você também não fizer e Deus quiser fazer, não acontece, filho. Deus está querendo fazer na sua vida. A vontade permissiva, ok? Não estou falando da vontade soberana, mas a vontade permissiva de Deus. Deus está dizendo, filho, eu até posso fazer na sua vida, mas você tem que se posicionar. No mínimo, você tem que acreditar. E já que eu estou pregando sobre isso, essa semana eu tenho um endocrinologista marcado. Off the king, hein? Off the king. Então, número 1, a pergunta que Deus está fazendo é, posso te contar meus sonhos? Número 1. Ah, você não está anotando. Número 1. Você vai acreditar? Olha para quem está do seu lado e fala, will you believe? Come on. Will you believe? Come on, somebody. Há uns anos atrás, nossa igreja, para quem não sabe, esse ano completa 30 anos. Nossa conferência Fidelidade, que é nosso aniversário, será em novembro. Vai ser lindo demais, prepara que vai ser poderoso. Então, a gente tinha um antigo templo ali, era um prédio ali na Reminha, uma esquina daqui, era alugado. A Reminha, quem é da época da Reminha? Muito bom. Na época da Reminha, a Reminha é mais ou menos, sem exagero, 5 vezes menor do que isso aqui. O salão, você divide aqui em, não, 5, 4, 5. 5 vezes isso aqui dá... 5 vezes menor disso aqui era a Reminha. E outra, a Reminha era alugada, há 30 anos atrás. A gente começou a fazer 3 cultos por domingo, de manhã, de tarde, de noite, igual é hoje. Só que numa igreja que cabia 200 pessoas sentadas. Deus colocou no coração do pastor Paulo a visão, precisamos de um lugar maior. E aí a gente já tinha visto esse lugar aqui, era um galpão, mas a gente ainda não tinha uma direção clara de Deus. Qual é o tema da palavra de hoje? Posso te contar meus sonhos? Deus contou para o pastor Paulo o sonho. Filhão, está na hora de vocês irem para um lugar maior. Eu acho que a pergunta do pastor Paulo deve ter sido, como? E Deus fala, se vira. A minha parte é te contar meu sonho. A sua é fazer a conta, é resolver. Quem teve que construir a arca foi Noé, gente. Deus deu o plano para Noé, mas quem teve que levantar madeira foi Noé. Quem tem que botar currículo é você. Quem tem que fazer pós-graduação é você. Quem tem que ir lá e correr atrás é você. Quem tem que chegar no seu chefe e falar assim, chefe, eu me sinto subutilizado, não estou te pedindo aumento, estou te pedindo uma função de maior confiança. Gostei. Para alguns aqui, meu Deus, eu preciso explicar isso que é muito importante. Para alguns aqui, Deus te chamou para o empreendedorismo. Só que você é agarrado na sua CLT e você tem medo de sair. Para outros não, porque tem um problema no Brasil que parece que todo mundo tem que ser empreendedor. Nem todo mundo. Às vezes você gosta do CLT. Quem é que ama seu 13º? Deixa eu ver. De coração, ok, show. Então, pastor, quem ama suas férias? Então, por favor, não abra uma loja. Não é? Porque às vezes, eu vou abrir minha loja, você não vai ter férias, não vai ter... Só que tem gente que nasceu para isso também, meu irmão. Nasceu para isso. Que se tiver que virar à noite, quem é desse? Que se tiver que virar à noite, você vira à noite. Quem é que não aguenta ver 6 horas que você já quer sair? Pronto, acabou. Cada um tem um chamado, filho. Mas você tem que agir em cima do seu chamado. Você não pode ficar esperando cair do céu. No Instagram esses dias apareceu um menino, você deve ter visto, viralizou. O cara pagou o salão. Você viu? Marcou a data do casamento. E ele olhou para a câmera e falou assim, só estou esperando a noiva aparecer. Assim, cá para nós. Não, aí dá para entender. Ele também foi esperto, porque aí no comentário, tinha um monte de comentário. Pronto, estou aqui.
Meu irmão, salão pago. Meu Deus, está tudo certo, né? Quer dizer, tem uma parte que é sua, filho. Você tem que acreditar no que Deus tem para a sua vida. Êxodo, eu acabei não terminando a história desse lugar aqui, que é muito importante. Uma vez um pastor foi pregar lá, pastor Sebastião Neves, ele é diplomata, cara já foi cônsul do Brasil em vários lugares do mundo, embaixador, etc. E aí ele pregou. No final do culto, a esposa dele, Isis, pediu para dar uma palavra, e ela disse, gente, eu tive uma visão. A visão que eu tive é que a igreja inteira saía num culto de domingo, saía nessa rua, dava a volta no quarteirão e entrava num galpão. Mas eu nunca vi esse galpão, eu só vi na minha visão. Meu pai falou, era disso que eu precisava. Pronto, é isso, é isso. Ele já sabia, ele já tinha no coração, mas ele não tinha contado para ninguém. Eles foram. O problema é o seguinte, gente. Você que é um pouco inteligente você já sabe. Uma igrejinha daquele tamanho, com aquele pouquinho de gente, num lugar como São Gonçalo, pagando aluguel e tendo que pagar a parcela, esses dias numa reunião de diaconia, de presbitério, a gente fez a conta atualizada de quanto que a gente pagou naquela época por esse lugar aqui. A gente pagou o equivalente a 4 milhões por esse lugar aqui. À época, o valor que vale hoje, 4 milhões. Por uma igreja que tinha seus 200, 300 membros. E pior, os poucos irmãos um pouquinho mais próspero, não é ninguém milionário não, um irmãozinho que tinha uma padariazinha, chegou para o pastor Paulo e falou assim, estou fora, porque esse barco está afundando e eu não quero estar aqui quando ele afundar. Quem comprou, vou falar assim, o chão no qual você está aqui agora, quem comprou esse lugar, foram as domésticas da nossa igreja, foram as irmãs que trabalhavam para fora, foram os irmãos que eram CLT e que acordavam 5 horas da manhã para trabalhar. Tem uma foto da diaconisa Mariuzinha, na frente da nossa igreja, vendendo salgadinho. Ela montava uma barraca para vender salgadinho na entrada do culto, para pegar aquele dinheiro todo e reverter, para nos ajudar a comprar esse lugar. É isso. É você falar, não, peraí, Deus deu um sonho, não, peraí, eu só preciso acreditar. Coloca a mão no seu coração, fala comigo, eis-me aqui, Senhor. Fala com fé, fala, pode me contar seus sonhos. Eu estou pronto para trabalhar e para acreditar. Em nome de Jesus, vamos dar um aplauso para o Senhor. Êxodo capítulo 25, é a mesma história de Deus mandando alguém construir alguma coisa com clareza de detalhes, igual foi com a arca. Êxodo 25, versículo 8. Falando do tabernáculo, Deus disse assim, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo, cada utensílio. Versículo 10. Faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro por dentro e por fora. Faça uma moldura de ouro ao redor. Mande fundir 4 argolas de ouro. Olha os detalhes, muitos detalhes. 13, depois faça varas de madeira de acácia, revista de ouro, coloque nas argolas. 15, as varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser tiradas, cada detalhe. Então coloque dentro da arca as tábuas. Deus foi dando cada medida. Deus disse aonde eles iam arrumar o ouro? Não. Aonde ia arrumar a madeira? Não. Em que temperatura o ouro derrete? Não. Mas ele falou, é isso aqui que eu quero. E é aqui que talvez more o detalhe. Eu não acredito que Deus seja o obreiro na sua vida. Deus está fazendo. Eu sei que Ele está fazendo, mas eu creio que Deus é um arquiteto. Ele faz o desenho, Ele faz a medida e Ele coloca na sua mão. Quer ver? Quem conhece a história de Oscar Niemeyer? Opa, gente. Ok. O arquiteto mais renomado do Brasil. Quem conhece Joaquim Cardoso? Ninguém, né? Joaquim Cardoso era o nome do engenheiro que trabalhava com Oscar Niemeyer. Porque, sinceramente, gente, tem algum arquiteto aqui hoje? Tá, glória a Deus, não se sinta ofendido. Mas desenhar um disco voador, até minha filha desenha um disco voador. Calcular qual é a bitola do ferro que tem que ir na armação, que vai entrar na fundação, que vai ter um concreto, que vai sustentar aquele disco voador em cima de um pilar.
Aí é doideira. E eu creio que nós somos os engenheiros do nosso grande arquiteto. Ele desenha o plano, coloca na nossa mão e a gente faz. Deus, como que vai ser feito? Deus, que plano lindo, como é que eu faço isso acontecer? Deus, é isso que você tem para a minha vida? Ai, então pode fazer. Deus, pode fazer, Deus. Deus, mas você disse que isso ia acontecer na minha vida, por que que não acontece? Porque é só o desenho, filho. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus já te deu o desenho, Deus já te deu o plano, mas não é Ele que vai botar em ação. O plano é dele, a conta, o cálculo é teu. Número 2, posso te contar meus sonhos? Número 2, você vai calcular? Você vai fazer? Você vai falar, não, peraí, se a gente parcelar esse negócio aqui, eu vou repetir, porque assim, minha palavra hoje é uma palavra quase que de consolo, porque essa é consolo, né? Porque eu poderia estar aqui pregando também que você não vale nada. Não é nem 8 nem 80, gente. Não é que você não vale nada, nem que você é o centro do coração de Jesus. É o meio. Qual é o meio? Você, Jesus te ama, Jesus morreu por você, mas você também não vale nada. Eu acho que é a música mais teológica que já compuseram. Você não vale nada, mas eu gosto de você. É o resumo do Evangelho. Me diga que não. Você vale alguma coisa? Não. Mas Jesus te ama. Tudo que eu queria era saber por quê. Pastor Paulo sabia que ele tinha que comprar esse lugar. Ele veio aqui e começou a negociar com o camarada. Quem aqui já foi humilhado durante uma negociação? Porque o que você pediu foi tão esdrúxulo que o cara que estava vendendo riu na tua cara. Ninguém? Ah, obrigado. Só um minuto. Eu acho que se pouca gente levantou a mão, é porque você não está sendo ousado o suficiente. Se você nunca recebeu uma gargalhada na sua cara durante uma negociação, e você tem 30, 40 anos de idade, você não está sendo ousado o suficiente. Você já olha e fala, isso aí eu não consigo não. Vai lá, filho. Vou ser prático, tá bom? Posso ser prático? Posso ser prático? O carro vale 60 mil, você chega lá, te dou 30 na mão. Aí o cara, você é maluco? Você, Meu irmão, 30 na mão, 30 na mão. Não, você está doido? Que 30, rapaz? Não, 30 na mão, pô. 30 na mão, irmão. Quem já deu uma de doido assim e Deus abriu a porta? Tu vai alugar uma casa, tu vai comprar uma casa, o cara está lá pedindo 700 mil, você fala assim, te dou 300 agora. E financiado, a Caixa tem que aprovar. Então não é tão agora assim quanto parece. Cara, você é doido? Ó, eu lembro quando eu fui alugar minha antiga casa, o camarada queria um valor que eu não podia pagar, e eu falei para ele, mano, não posso pagar, é tanto. Não, você é doido, cara, a casa aqui tem, aí ele começou, a casa tem isso, tem isso, tem isso. Eu falei, que legal, então, mas é tanto. Não, mas é tanto. Aí ele me ligou, olha, tem uma pessoa aqui querendo pagar o valor que eu estou pedindo. Você não vai aumentar a sua proposta? Eu falei, não vou, é tanto. Ele, então tá, vou liberar para outra pessoa. E realmente, liberou para outra pessoa. Eu fiquei lá chupando dedo. Minha esposa na época ficou até, amor. Eu falei, calma, mulher. Calma. Deus me deu uma visão. Por dentro eu tremendo de medo também. Passou uns meses, o camarada me liga, então, a menina vai ter que sair. Vamos fechar negócio? Aquele valor que eu te pedi? Minha palavra continua a mesma, eu só tenho aquele outro valor. Poxa, você me quebra. Eu falei com ele, só que comigo a vantagem vai ser que daqui a 3, 4 meses, você não vai ter um inquilino desistente. E aí? Tá bom. Deus vai te dar algumas bênçãos que depende de você negociar, filho. Que depende de você insistir. O problema é que você fica, Deus me dá. Vai lá, insiste. Vai lá, reclama. Vai lá, procura seus direitos. Estou pregando para alguém aqui.
Estou pregando para alguém aqui. Vai lá e procura um advogado. Vai lá e faz uma proposta. Vai lá e faz a conta, dobra o joelho no chão e fala: Senhor, vai ser meu. É porque nossa igreja está acostumada com muito cajado e vocês não dão nem glória a Deus nessas coisas. Gente, a igreja é muito teológica. Quando você fala de bênção e prosperidade, o cara... Vocês estão certos. Eu gosto da nossa igreja por causa disso. Deus vai te dar um sonho, mas você tem que saber fazer, filho. Você tem que saber por onde. Eu lembro que eu namorava uma moça. Fique em espírito de oração aí, gente. E assim, o namoro não estava legal. Acho que a gente namorou uns 2 anos. Não estava legal. E aí um dia a gente teve uma briga lá, que a menina brigou comigo. E eu sempre fui mais, não, que isso, cara, brigou comigo e tal. E aí, eu fui para casa e fiquei pensando assim, poxa Deus, se não for da tua vontade, me mostra. Aí eu tive um sonho. E eu sonhei com a Bia. Está melhorando, amor? E aí no sonho, Bia vinha correndo para mim e me entregava uma carta e falava assim, lê depressa, e saía correndo. E eu lia a carta no sonho e no final da carta estava escrito assim, assinado, Beatriz, a sua eleita. Só tem um detalhe que eu não te conto. Bia tinha 13 anos quando eu tive esse sonho. Eu poderia fazer alguma coisa nesse momento? Tentar? Não. Eu só poderia confiar no Senhor. E acreditar naquele sonho. Eu falei, não, eu acredito, vamos ver. Eu fui lá e terminei o namoro? Não, eu deixei as coisas acontecerem do jeito... Eu não vou me movimentar porque eu tive um sonho. Não, deixa aqui. Mas o sonho está aqui guardado. Você vai acreditar? Número 2, você vai calcular? Eu comecei a fazer as contas. Menina tem que fazer 15 anos primeiro, pelo menos. Vamos fazer uma continha aqui, não, a conta aqui. Namoro lá terminou, não deu certo mesmo. Cheguei na minha faculdade, quem estava estudando lá? Bia, fazendo ensino médio. Aliás, eu fui muito zoado, gente. Porque eu fazia faculdade no lugar que ela fazia ensino médio, e a gente começou a namorar. Tu imagina eu descendo para o intervalo na faculdade de Direito, descendo, encontrando minha namorada jogando queimado. Jogando bandeirinha. Posso contar aquela história, amor? Eu vou contar, o microfone está na minha mão, vou contar. Uma vez, gente, eu dando carona, e ela tirava uma onda, porque o namorado dela tinha carro, né? E aí eu busquei ela já devia estar no 2º ano nessa época, busquei ela, levei, a gente já namorava, e aí ela estava com um bico desse tamanho. Algum irmão aqui se identifica, algum marido aqui sabe do que eu estou falando. Um bico desse tamanho assim, e eu não sabia o que era. Se identificou aí? Só muda o endereço. E aí eu desesperado, meu Deus, o que essa menina tem? E eu falei, amor, o que foi? Nada. E eu preocupado porque eu estava fazendo TCC nessa época. Eu fazendo TCC, estudando para o exame da ordem. E minha noiva muito chateada. E eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Aí ela, hoje, meu professor fez uma coisa inadmissível. Eu falei, meu Deus, o que esse cara fez? Será que foi uma exposição? Será que foi uma humilhação? Meu Deus. O que aconteceu? Fala, menina. Ela, você acredita que na hora do queimado ele botou menino contra menina? Era handball, amor? É bola com a mão, mesma coisa. Noé também foi zombado quando ele construiu a arca. Mal sabiam que eu estava construindo a minha arca. Em casa a gente conversa, amor. Em casa a gente conversa. Queria te mostrar como era a fachada da nossa igreja há poucos anos atrás. Deve ter uns 5 anos, 6, 7, 8 anos aqui.
E aí, o que vocês acham? Quem aqui é dessa época? Eu quero te elogiar, porque se você entrou numa igreja feia dessa, quer dizer que você estava com o coração no lugar certo. Você vinha por causa da presença de Deus e não por causa do conforto. Porque, gente, isso aqui... A gente contratou vários arquitetos para fazer o desenho, e nenhum deles fazia o desenho que a gente realmente queria. Eu lembro de ter conversado com o pastor Paulo e o pastor Eliane, e falou, olha, eu vou fazer um desenho aqui. Se for um desenho legal, vocês me falam. E eu lembro de eu virar uma noite inteira fazendo um desenho, vários desenhos, e aí cheguei num desenho, coloca o desenho aí. Isso te lembra alguma coisa? Fui lá e tirei as medidas, coloca o desenho com as medidas. Fui lá e fiz os orçamentos. Esse que é o problema, nem orçamento você fez. Você diz que não consegue, obrigado querida, você diz que não consegue pagar, mas você nunca perguntou, você nunca chegou para o seu gerente do banco e falou, quanto que vai me custar um empréstimo assim, assim, assado? É um tipo de fé que te faz pisar para fora do barco, sabe? E aí a gente foi lá e começou a fazer os orçamentos, era muito caro. A obra inteira custaria 200 mil reais. E a gente, meu Deus, faz ou não faz? Como é que a gente faz? Aí a gente mandou um projetista fazer o desenho 3D, coloca o 3D aí. E quando o lockdown da pandemia estava acabando, a gente olhou para a igreja e disse, igreja, no momento financeiro mais difícil da nossa igreja, Deus nos deu o ok e disse que é a hora da gente avançar. Vocês estão prontos para isso junto com a gente? E sem nenhum tipo de campanha esdrúxula, tipo, vai ter um negócio agora. Não, sem nada. Só com dízimo e oferta da igreja. Você estava aqui agora na hora do dízimo e oferta. Essa igreja não barganha, essa igreja não faz proposta indecente, nem fica quem vai dar 1.000, quem vai dar 2.000, nada disso. Só com o dia a dia, a gente pagou essa obra, essa igreja é uma das mais lindas de São Gonçalo, sim ou não? Glória a Deus. O que eu quero dizer é, Deus quer descontar os sonhos dele, mas você vai fazer a conta. Deus está procurando alguém que negocie, alguém que financie, alguém que arregace as mangas e fala, Deus, coloca na minha mão, que eu dou um jeito de fazer isso acontecer. Eu vou pedir emprestado, eu vou perguntar, eu vou no banco, eu vou pedir para financiar, eu vou pedir para mudar, eu vou desafiar, eu vou fazer uma proposta indecente até esse cara aceitar. Indecente de valor, tá, gente? Pelo amor de Deus. Gracejos, né? Eu vou fazer uma proposta. O cara vai falando, você é doido, menino. Eu lembro, pastor Paulo, pastor Eliane, até pouco tempo atrás, quando nossa igreja ainda não tinha esse porcelanato no chão, nesse chão tinha as manchas do óleo ungido que a gente vinha para cá de madrugada, quando aqui ainda não era nosso. A gente pegou a chave emprestada com o corretor. Por que tu não pega a chave e vai lá de madrugada? Aleluia. Que isso, pastor? Não. A gente vinha aqui, a gente orava. Sabe qual foi a nossa oração? Eu estou inspirando alguém aqui essa noite. A nossa oração era a seguinte: Deus, torna esse lugar inútil para qualquer outra pessoa. Ninguém vai comprar esse lugar. Esse lugar é nosso. Que isso, pastor? Se movimenta em fé, filho. Vai lá, filho, ora. Ora por aquele marido que Deus te deu. Ora pelo... Tem gente, filho, para de se comparar em nome de Jesus. Você hoje, esforçando um pouquinho, tu já compra o Uno. Mas o problema é que seus amigos têm um Argo. Aí você não quer comprar um carro para não passar por baixo. Bobeira, filho. Bobeira, filho. Traz o seu Unozinho. Às vezes, estou dizendo sempre não, tem um Unozinho que está inteirão. Mas tem um Unozinho também. É isso. Esses dias eu ajudei o irmão a empurrar o carro dele. E gente do céu. O que tem? É capaz de ter um de bicicleta. Empurrando o carro. Eu não passo essa vergonha. Você precisa se posicionar, filho. Você fala, não, pastor, eu entendi. Estou aqui, eis-me aqui, eu vou fazer por onde? Quando, 1 Samuel capítulo 16, quando Deus mandou Samuel ungir Davi, tem toda aquela história de que, quando Samuel chega lá, ele vê os irmãos mais velhos de Davi, Eliabe, Abinadab, Samar e os demais, e ele acha os caras tão fortes, tão sisudos, que ele imagina que esses caras teriam sido escolhidos por Deus para serem reis, mas era mentira, não eram eles. Quem foi escolhido era o garotinho, o ranzinzo, o pequenininho.
Aí o texto no versículo 12 diz, Jessé mandou chamá-lo, mandou chamar Davi. Ele veio, era ruivo, de belos olhos, boa aparência. O Senhor disse a Samuel, é esse, levanta-o e unge-o. Samuel apanhou o chifre de óleo, ungiu na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sabe o que esse texto não diz? Que Davi foi coroado. Davi foi o quê aqui, gente? Ungido. Ungido ao quê? A rei. Ele foi ungido a rei. Ele foi coroado? Não. Quantos anos demorou? Se você fizer a conta, é entre 15 e 20 anos que demorou para Davi, desse dia, até o dia que ele foi coroado. Agora, esse que é o ruim de quando Deus te conta o sonho dele. Porque quando Deus te conta um sonho, parece que do dia seguinte tudo vai mudar. Você fala, agora Deus tem um plano na minha vida. E esse é meu terceiro ponto. Essa é minha terceira pergunta. Posso te contar meus sonhos? Você vai encarar o processo? Porque são 15, 20 anos de processo até Davi se tornar rei. Mas ele já era ungido rei. É mais ou menos, gente, deixa eu explicar assim. É como se Deus tivesse colocado o reinado dentro de Davi. Agora está aqui dentro. Você só tem que colocar para fora na hora certa. Só que Davi passou a ser uma pessoa, o texto diz que ele passou a ser empoderado pelo sangue, pelo Espírito. Ou seja, o Espírito do Senhor se apossou, se apoderou dele. Então ele caminhava já pensando, peraí, eu vou ser rei. Se Deus prometeu que eu vou ser rei, eu posso encarar esse desafio. Você pega o caso de Davi com Golias, deixa eu ler esse texto. Deixa eu ler esse texto. Acho que esse texto de Davi com Golias é importante. Capítulo 17. Eu não vou ler mais muitos textos, não, só para a gente. Eu acho que esse aqui é importante. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42, para a gente ganhar tempo. Versículo 42, diz assim: Golias olhou para Davi com desprezo, porque viu que ele era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Se nunca fizeram pouco caso de você, você ainda não está encarando os desafios que Deus quer que você encare. Se ninguém nunca te desprezou, nunca olhou para você e disse que você não é capaz, é porque você só está fazendo as coisas no seu nível e não no nível de Deus. O texto continua. Disse Golias a Davi, por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Então o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses e dizendo, vem aqui garoto, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Imagina Davi tremendo. Versículo 45 diz, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu afrontaste. É Davi dizendo, não foi só eu que ouvi sua afronta, meu Deus ouviu também. Eu acho que você tem que entrar nos ambientes em que você vai ser tão afrontado que você vai dizer no final, você está ouvindo, né, Deus? Você está ouvindo, né, Deus? O pastor Paulo veio aqui para negociar esse lugar, o dono do lugar gargalhou nele. Pastor, número 1, você não vai ter nunca o dinheiro para comprar isso aqui. Número 2, mesmo que tivesse, eu dou para qualquer religião, mas para crente eu nem vendo. Segunda vez que o pastor veio aqui, ô fulano, vamos negociar, a gente está querendo comprar aqui. Pastor, pastor, posso falar uma coisa, pastor? Vamos fazer o seguinte, olha o deboche, não precisa nem pagar nada não, vamos só rachar a sacolinha do dízimo, pastor. Meu pai dizendo, ouve Senhor, lembra da oração de Josafá? Ouve Senhor, as palavras de afronta, escuta o que diz o inimigo, escuta Senhor. Está vendo, Deus? Ele diz que o Senhor não pode não, diz que a gente não vai. Está ouvindo, Senhor? Está ouvindo a afronta? Está ouvindo, Senhor, eles dizendo que eu não vou ter um casamento feliz? Está ouvindo, Senhor, eles dizendo que meu filho vai continuar afundado nas drogas? Está ouvindo, Senhor, ele dizendo que meu casamento vai acabar em divórcio? Está ouvindo todo mundo rindo de mim, Senhor? E Deus ouviu. Em resumo da história, o cara tomou um processo terrível, um processo coletivo de antigos funcionários seus. E ele não tinha de onde tirar o dinheiro. Precisava vender o imóvel, mas ninguém queria comprar.
Só os crentes. Eu quero profetizar na sua vida, debaixo de temor e tremor. Os antigos dessa igreja reconhecem a nossa seriedade com a palavra de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai fechar a porta de cada um dos que não quis negociar com você, dos que não quis ceder, dos que não quiseram te abençoar, dos que não quiseram caminhar. E eu não estou falando de vingança não, pelo amor de Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando de Deus fechar todas as portas. E a única porta aberta vai ser você. Ele vai ter que te ligar. Falar, ei, lembra aquele dia que a gente conversou? Não deu certo, mas e aí? Vamos agora? Não estou falando de inimigos. Você não tem inimigos. Nossa luta não é contra a carne ou sangue. Não estou falando de vingancinha, não. Eu estou falando que a palavra de Deus diz que Deus quer te colocar nesse lugar. Te colocar num lugar alto. Para quê? Ai meu Deus, para eu ser exaltado, porque eu fui muito humilhado. Não, humilhado de verdade foi Jesus, filho. Ele foi muito mais humilhado. Não adianta você dizer que foi humilhado. Vamos competir com Jesus agora? Não. Ele não está querendo te exaltar só para você ficar melhor, porque você é filho. E se você é filho, você é a cara do pai. Esse dia eu ouvi o pastor dizendo, se você é filho de Deus, você tem cara de rico. Para. Deus quer te dar para você ajudar. Deus quer te dar para você ser solução na vida dos outros. No básico, para poder pagar um hambúrguer para um cara e falar assim, não, você está com fome? Toma aqui um hambúrguer. Não, você está precisando disso? Não, eu vou arrumar um emprego para você. Não, eu vou desenrolar aqui. O problema, filho, é que você continua se comparando. Você não acredita na promessa de Deus. Você não acredita no que Deus colocou na sua mão para fazer. Deus está dizendo, meu Deus, Deus está dizendo para alguém aqui que você precisa dar uma de doido, filho. Você precisa lá na faculdade. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para pagar a mensalidade. Mentira, você não sabe nem quanto que é. Você nunca perguntou. Você nunca foi lá e pediu um desconto. Você nunca foi lá e, por favor. Você nunca fez a conta de que 20 brigadeiros vendidos na minha sala de aula por dia, vezes menos de X conta dá para pagar. Dá para pagar. Mas não, filho, você fica sentado, Deus, por que nada na minha vida? Por que eu não tenho oportunidade? Por que não acontece? Você tem duas opções, filho, ou você senta e chora, ou você se levanta, sacode a poeira, acredita nos sonhos que Deus colocou na sua vida. Deus tem sonhos para a sua família. Será que Ele pode te contar os sonhos dEle hoje? E te dizer, meu sonho é que você sirva ao Senhor aqui na casa, com sua família. O sonho de Deus é que sua esposa esteja aqui, seus filhos aqui, sua família aqui, seus pais aqui, todos eles convertidos, servindo ao Senhor Jesus. Para você poder dizer de boca cheia, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ele continua perguntando, posso te contar meus sonhos? Se eu te contar meus sonhos, você vai acreditar? Se eu te contar meus sonhos, você vai fazer a conta? Se eu te contar meus sonhos, você vai encarar o processo? Eu fecho minha palavra com uma última história da Bíblia. Tem um cara na Bíblia que Deus contou tantos sonhos para ele, que o texto diz que ele recebeu um apelido: sonhador. Sonhador. Dá um sorriso irônico para quem está do seu lado e fala, ê, sonhador. Responde, sonhador mesmo. Mesmo com R, por favor. Fala, sonhador mesmo. Sonhador mesmo. Sonhador. Meu Deus, fiquei até com medo. Esperar o coral subir, peraí. O coral é lindo, né, mano? Só foi Vinícius sair da liderança que o coral, né, deu um... Vinícius é líder de célula do meu setor. Eu tenho liberdade com ele, gente. Vamos descobrir agora se eu tinha, né? Aliás, se você tem vontade de participar do nosso coral, tá vindo sua chance aí. Tá quase, né? Setembro, né? Setembro tem a próxima audição. Quem aí é novo voluntário do coral? Levanta a mão aí. Lindos. Eu vou fazer uma escada maior para vocês, gente.
esqueci do que fizeste por mim, como eu perdi a fé no impossível, como eu pude pensar que tu não podes operar, porque insiste. Coloca a letra pra gente, filho. Não ver teu milagre. Vamos, coral. Tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? É esse tipo de fé que Deus vai fazer algo que é tão forte que, número 1, te faz se mobilizar. Você faz alguma coisa, você não fica parado. Mas número 2, faz você ser zombado. Você sonha tanto que sonhador. Vou dizer uma coisa: o garoto que pagou o salão, a gente está zoando ele aqui agora. E se o cara casar mesmo? Você bonitão aí está encalhado zoando ele. Alguém que acreditou o suficiente para se mobilizar. A história de José, eu acho que todo mundo conhece. José contou o sonho dele para os irmãos, e os irmãos o invejaram tanto que jogaram ele para morrer dentro de um poço. Se arrependeram, tiraram ele do poço. Eu consigo imaginar, gente, na hora que tiraram José do poço para vendê-lo como escravo, José deve ter saído do poço, coitado, olhando para os irmãos: ai, gente, eu pensei que vocês iam me deixar lá mesmo, sabia que você estava brincando. Poxa, Rubem, poxa, Simeão, pô, vocês queriam me trollar. E eles: garoto, a gente não te tirou para te salvar, a gente te tirou para te vender. José chega como escravo na casa de Potifar. Todo mundo conhece a história. Ele é injustiçado, caluniam ele, ele é jogado na cadeia. Na cadeia ele revela o sonho de um padeiro e de um copeiro, e ele pede para ser lembrado, é esquecido. Aí um dia Deus o tira dali, ok. Deus o coloca para ser governador, ok. Mas o que ele não esperava é que, sendo governador, Deus traria a família dele inteira ali na frente dele e daria para ele a chance de se vingar ou perdoar. E aqui vem minha quarta e última pergunta: posso te contar meus sonhos? Quarta pergunta: você vai focar no propósito ou na ofensa? O texto diz, Gênesis capítulo 45, versículo 1: a essa altura José já não conseguia mais se conter. 3: então disse José a seus irmãos: sou eu, José. Mas nenhum dos seus irmãos conseguia responder. 4: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando se aproximaram, ele disse: sou eu, José, o seu irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Eu acho que aqui Rubem e Simeão devem ter olhado falando: já era, porque o cara lembra do que a gente fez com ele, e agora a gente está na mão dele, agora ele é governador e a gente é súdito. Estamos frito, meu irmão, estamos frito. Versículo 5: agora pois, não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou diante de vocês. 6: já houve anos de fome na terra, e os próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente. 8: assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Próprio Deus. Ou você vai sentar, chorar, ofendido: ah, Deus, por quê, por quê, por quê? Ou você vai focar no propósito. Sabe qual tem que ser a sua oração de agora em diante? Deus,
Se existe propósito, vale a pena. Se tem propósito, eu suporto. Se tem promessa no final, eu consigo suportar. Eu dou conta. Eu fecho dizendo, sabe qual é a dor? A diferença, aliás, sabe qual é a diferença? De sofrimento para sacrifício. Sofrimento é dor sem propósito. Sacrifício é dor por um propósito. Ninguém diz, estou me sacrificando. Você diz, estou me sacrificando por algo. Ok? Sofrer não, sofrer você está sofrendo. Deus está pegando algumas dores suas e está dizendo, ressignifica, filho. Você está sofrendo quando na verdade você devia estar sacrificando. Sacrificando é a mesma, pastor, é uma dor diferente. Não, é a mesma dor. Dói do mesmo jeito, é chato do mesmo jeito, é injusto do mesmo jeito, é amargo do mesmo jeito, mas tem um propósito, vale a pena. Toca o ombro de 5 pessoas ao seu redor e fala, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Levanta suas mãos. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, diz o Senhor. Para vos dar o fim que desejais, diz o Senhor. Quem recebe essa palavra essa noite, dá um aplauso bem forte ao nome do Senhor Jesus.